Para quem está chegando agora e não me conhece, eu vi pelos questionários que muita gente não me conhece, então vou me apresentar. Eu sou Soraya, eu sou médica homeopata e sou pediatra há mais de 20 anos, gente. Então hoje eu vou compartilhar com vocês aqui a minha experiência em consultório de pediatria de todo esse tempo aí que eu falei para vocês. Na minha experiência de consultório, eu já atendi cerca de 20 mil crianças. 20 mil crianças no consultório, né? Porque ainda tiveram as crianças que eu atendi em pronto-socorro, na minha residência, com os atendimentos junto aos alunos. Então, esse número aí cresce, né? Mas hoje, o grande foco são essas crianças atendidas no consultório, porque vai ser através dessa experiência que eu adquiri que eu vou dividir com vocês o meu conhecimento. Nesse aulão, eu vou ensinar você, mamãe de primeira viagem, a entender o que o seu recém-nascido precisa. Por quê? Entendendo o que ele precisa, você vai se sentir mais confiante para exercer essa maternidade. Então eu vou mostrar para vocês agora alguns depoimentos de mamães que passam em consulta comigo e que me mandam mensagens. Desculpa, gente, então vamos lá. Vou ler aqui o depoimento. Parabéns, você é maravilhosa, a melhor pediatra que conheci. Sempre falo de você para as mamães que perguntam de uma pediatra homeopata. Que Deus lhe dê bênçãos, obrigado por dividir tanto conhecimento com a gente. Então esse é um depoimento de uma das pacientes. Uma outra mamãe que passa também comigo, ela falou assim: só elogios a essa profissional maravilhosa, obrigada por tanto. E aí eu destaquei aqui o principal: agradeço por tantas melhorias no dia a dia do meu pequeno menino, o quanto ele evoluiu. Isso é muito importante pra gente, né, gente? Falando em coração, uma outra mamãe escreveu assim: adoramos te conhecer. Aí eu tampei ali o nomezinho, né, que é o companheiro dela. Então o João, vamos falar assim, o João saiu emocionado e realmente acreditando que esse é o caminho. Muitíssimo obrigada. Saímos daí com o coração quentinho. Então eu queria que vocês fossem comigo aqui nessa visualização, né? Imagina, eu cheguei lá no meu consultório, tô chegando para o meu atendimento, né? E vou até a sala de espera e recebo a primeira mamãe de primeira viagem, que vai ser meu primeiro atendimento de hoje, né? A mamãe chega super cansada, cabelo despenteado, com olheira. E eu observo também que a cada consulta que ela vem, ela parece estar mais desgastada, mais irritada. Aí eu realizo ali o meu atendimento, finalizo e chamo a segunda mamãe. Aí entra a segunda mamãe. A segunda mamãe também é uma mamãe de primeira viagem. E ela também chega cansada, desgostosa por estar vivendo aquilo. Cada dia ela está mais irritada com o filho. E ela não fica irritada só com o filho, ela fica irritada com todo o entorno. E enfim, finalizo mais uma consulta. E aí eu passo para a terceira consulta. E virá mais uma mamãe de primeira viagem que vai estar cansada, vai estar esgotada, irritada. Gente, eu faço isso há anos. Há 20 anos eu presencio essa situação se repetindo, né? Isso me dói o coração. Por quê? Porque esse é um dos momentos mais lindos, se não for o mais lindo, né, da vida de uma mulher. E as mamães não estão curtindo como elas poderiam estar. Eu sei que o momento é super cansativo, super extenuante, mas ele poderia ser mais confortável se as famílias se preparassem para essa situação. Mas eu vou cometer essa gafe e vou fazer uma comparação.
comparando uma mamãe de primeira viagem com uma de segunda viagem, ixi, então se for uma de terceira viagem, as mamães de segunda e terceira viagem, elas chegam no consultório cansadas, descabeladas, acabadas, mas elas estão felizes, porque elas estão conseguindo vivenciar aquele momento de uma outra forma. Muitas mães falam assim para mim: Soraya, agora sim eu estou fazendo do jeito certo. Quando elas trazem já essa bagagem, né, elas encaram essa maternidade de uma outra forma. É muito legal. Então elas começam já a encarar o jeito certo, né? O que eu quis dizer o jeito certo? O jeito certo que ela aprendeu com a jornada dela. Então ela vai trilhar um caminho de uma forma já mais individualizada, do jeito que ela acha que tem que ser, com as experiências que ela adquiriu com o primeiro filho, né? O primeiro filho, ele não precisa passar por essa dificuldade, né? Se a mamãe estiver mais preparada, ela já vai vir com essa nova experiência estudada antes, né, desse primeiro filho nascer. Então vamos lá. Então eu até pergunto aqui, mas será que não tem outro jeito de adquirir esse conhecimento antes desse bebê nascer? Será que essa segurança não pode acontecer antes do primeiro filho vir? Deixo aqui no ar para vocês. Vou fazer uma analogia. Você se lembra a primeira vez que você dirigiu um carro? Então vamos lá, né? Vamos imaginar a cena, você super feliz, completou lá os seus 18 aninhos e foi para a autoescola aprender a dirigir. Hoje você dirige, olha para frente, olha para trás, olha para os lados, coordena tudo junto e ao mesmo tempo. Acho que é assim, né? Se vocês puderem me contando se é assim para vocês, eu tô aqui ligadinha no chat, tô esperando a participação de todo mundo. E por que a gente consegue performar dessa forma, né? Porque a gente treina. Então a gente vai lá e faz aula, a gente faz aula, a gente faz aula. E aí a gente estuda, treina, estuda, treina, estuda. E o mesmo acontece com a mamãe. Então ali no começo ela fala: meu Deus, eu faço xixi ou eu pego meu filho no colo? E aí depois de algum tempo, quando você vai ver, essa mamãe já está aspirando pó, carregando o filho no colo e ao mesmo tempo está ali com o almoço, fazendo o almoço na cozinha. Então isso é experiência adquirida. Com o tempo torna-se também instintivo, assim como foi tirar a carta, né? Então, para tirar a carta, o que você fez? Você fez aula, fez a primeira aula, a segunda aula, eu nem lembro hoje mais quantas aulas são, acho que são no mínimo 10 aulas. Então você estudou para isso, para no dia que você pegasse a sua carta, você estivesse apto àquilo, né? Muitas mães que eu atendo, eu tenho muitas mães que nunca pensaram, que foi por sinal uma das minhas grandes inspirações. Elas não sabem, mas elas foram as minhas grandes inspirações. Muitas mães que nunca tiveram contato com criança. Então aquelas mães que não, a profissão não envolve criança, não tem uma irmã, não tem um irmão, não tem um afilhado, não tem uma amiga que tenha filhos. Então aquelas mães que nunca tiveram contato com crianças, elas, quando elas tornam-se mães, elas entram em pânico, porque aquilo é tudo muito novo. Imagina então quando ela tiver um bebê. Imagina o estresse que é para uma mãe que nunca teve contato com criança, de repente se descobrir mãe. Imagina aquela cena, a mamãe chegando em casa. Eu sempre penso nessa cena, né? A mãe e o pai chegando em casa, ou a mãe e a sua companheira chegando em casa com o bebê no colo, abre a porta da sala
E de repente para e pensa, meu Deus, agora eu já não tenho mais aquela equipe que me ajudou durante o parto, né? Não tenho aquele monte de profissional me ajudando, né? Agora sou só eu e o meu companheiro, a minha companheira, né? Então a mãe pensa assim, puxa vida, esse neném é muito molinho, como é que eu seguro ele? Será que eu fico com ele o tempo todo no colo ou será que eu ponho ele no berço? E se eu colocar no berço, esse berço tem que estar esterilizado? Que horas que eu tenho que dar o peito? Ele vai me chorar, ele vai me falar que horas eu tenho que dar o peito ou eu tenho que adivinhar? Pior, nossa, saí da maternidade e esqueci de perguntar se tem que dar água ou não tem que dar água. Então, gente, são muitas dúvidas nesse primeiro dia. Muitas mães me pedem indicações de livro. Soraya, já estão na maternidade, estão cheias de dúvidas, querem estudar. E aí elas me pedem indicações de livro. E eu acabo ficando muito reticente em indicar. Eu já li muitos livros, mas eu acabo não concordando com uma parte do trecho, uma opinião do autor aqui, uma opinião do autor ali. E eu sempre fico receosa de dar, né, de indicar um livro. Mas acabo me cobrando, poxa, se eu não estou indicando o livro, eu precisaria estar entregando um conteúdo para essas mães, né, que estão interessadas em estudar, né, a maternidade. Então eu sempre fiz lá as minhas postagens, que eu falei lá no Facebook, eu tinha a ideia de escrever, né, um livro, então eu ia fazendo as postagens, e aí veio o Instagram, e o Eduardo e eu, a gente começou a fazer lives. Então há mais de um ano, toda semana, toda segunda-feira, às 9h15 da noite, já tô fazendo uma propagandinha. A gente tá lá no Instagram, no nosso canal profissional, fazendo lives sobre homeopatia. Então toda semana a gente tá lá, trazendo conteúdo. E os comentários dos pacientes começaram a ser muito positivos. Na consulta, né, nas mensagens, eles trazem pra gente a diferença que isso vem fazendo na vida deles. E isso foi me deixando em alerta. Poxa, tá fazendo diferença. Para quem não sabe, né, também tem muita gente aqui que não me conhece, eu dei aula em faculdade de medicina, né? Dei aula para os atuais médicos. Hoje também trabalho ali na especialização de médicos homeopatas, né? Então eu tenho muitos ex-alunos médicos. E esses alunos que hoje já são médicos, né, estão me trazendo os filhos para eu cuidar. Por quê? Porque eles estão assistindo ali os conteúdos nas redes sociais, estão gostando e estão me procurando, né? E comecei a pensar, poxa, quanto retorno positivo eu estou tendo, né? Eu tenho esse conhecimento do consultório, o pessoal está falando que está legal esses conteúdos, então eu falei, poxa, por que então eu não lanço um curso para mamães de primeira viagem? Eu junto esse conhecimento com essa facilidade que eu tenho de falar de uma forma simples, né? Eu tenho uma forma simples de falar e é isso que o pessoal acaba tendo essa facilidade, né, de entender. E aí, qual foi a minha conclusão, né? Por que não fazer esse curso? Porque aí eu sei que com esse conhecimento as mamães vão se sentir mais tranquilas e mais confiantes. Foi aí que me veio a ideia. E antes de eu comentar essas dúvidas que o pessoal me trouxe, né? Eu resolvi começar com um comentário que foi assim. Uma das mamães me escreveu assim: eu tenho medo de fazer tudo errado. Eu achei super profundo esse comentário dessa mamãe. Por isso que eu quis dividir. Tudo errado é muito, realmente é profundo. E eu pensei assim, só uma mamãe me escreveu isso, mas eu tenho certeza que essa uma mamãe deu voz ao sentimento de quase todas as mamães que estão aqui comigo nesse aulão. A mamãe, ela tem medo
de errar, né? A gente fala que na hora que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então vamos lá, vamos a um teatrinho. De um lado, eu tenho uma mamãe que não tem a mínima noção de maternidade. Essa mamãe se chama Joana. Então essa é a Joana. A Joana, ela não tem a mínima noção de maternidade. Do outro lado, eu tenho uma outra mamãe que estudou sobre maternidade. Essa mamãe se chama Luz. Essa é a Luz. A Joana tá grávida, gente. Lembra quem é a Joana? A Joana é aquela que não estudou sobre maternidade. Ela tá super feliz. Ser mãe era o grande sonho da vida dela. É o grande sonho da vida dela. Mas ela nunca falou para ninguém que ela morre de medo da dor no parto. Ela sente até palpitação só de pensar que ela pode não dar conta daquela dor no momento ali do parto. Mas aí ela fica tranquila. Por quê? Porque ela decidiu fazer parto cesariana. Então ela pensa assim, lá no momento eu vou ter um anestesista, o ginecologista vai, abrir a barriga, vai tirar o neném, então eu não vou sofrer. Então ela ficou calma. Ela tinha medo da dor, ela vai ter lá uma assessoria, então ela ficou tranquila. A Luz, aquela mamãe que estudou sobre maternidade, se preparou, ela conversou com o marido e em conjunto eles decidiram ter parto normal. E por que ela decidiu ter parto normal? Porque ela sabe da importância do canal de parto. Soraya, o que é isso? O que é canal de parto? Canal de parto é por onde passa o nenê pela vagina. Então muitas mães me falam, Soraya, como é que passa esse nenê por esse buraco aqui? Então a anatomia do bebê já é pronta para ficar mais espremidinha e conseguir passar por aquele canal. E não é à toa que ele passa por um canal estreitinho. Vamos imaginar, o nenê ele está dentro da barriga da mamãe, ele está lá submerso em água, em líquido. E na hora que ele sai, ele precisa diminuir esse líquido, para vir para cá e respirar. Então é como se eu pegasse uma esponja e apertasse a esponja e tirasse aquele excesso de água. Então ele precisa ter aquela espremidinha ali no canal de parto para desculpa, me perdi um pouquinho, para tirar esse líquido. Os dois partos foram um sucesso, gente. Tanto o da Joana, que foi parto cesárea, quanto o da Luz, que foi parto normal. E as mamães se conheceram ali na maternidade. Então elas chegaram juntas ali na maternidade, se conheceram, Cada uma teve seu parto. Aí 2 dias depois, as duas estavam andando ali pelos corredores, do hospital. E a Luz já estava com o seu bebê no colo, maridão, indo para casa, toda feliz. E a Joana? A Joana, puxa vida, a Joana não está conseguindo andar direito. Ela tá com dor. Ela não sabia que depois da cesariana ela podia sentir algumas dores. Então ela pensou na cesariana só ali no momento do parto, Ela pensou ali no momento do parto, não vou aguentar aquela dor, então vou escolher a cesariana. Mas ela não tinha parado para pensar que depois do parto a cesárea é um procedimento cirúrgico, Então ela permaneceu com dor. E como a cesariana é uma cirurgia, ela não pode ir embora tão cedo
quanto a Luz. A Luz teve parto normal, em 2 dias ela vai para casa. Como a Joana teve parto cesárea, ela precisou ficar 3 dias no hospital por causa do procedimento. Então, resumindo essa nossa historinha, os 2 partos deram certo. Foi tudo bem no caso da Joana e foi tudo bem no caso da Luz. Mas a escolha do parto tem que ser uma escolha consciente. Então eu trouxe aqui só o parto normal e o parto cesariano, mas a gente tem também o parto natural. Então a gente precisa estudar todos os tipos de parto e fazer uma escolha. Será eu escolhi cesariana por isso? Eu escolhi parto normal por isso. E eu escolhi parto natural por isso. Prós e contra. Vamos para a cena 2. Ai, esse menininho é muito lindo. Cena 2. A Joana teve bebê, gente. Ela escolheu parto natural, foi antes de ontem. Tá em casa, tá super bem, já tá de pé, renovada, quase querendo mais um parto, tô brincando. E o seu bebê tá dormindo, que é uma beleza. A Joana é uma pessoa super ativa, eu me imagino como ela. E aí ela pensa assim, puxa, essa casa tá imunda. Ela ficou presa, né, no parto os últimos 3 dias e não deu tempo de limpar a casa. E acumulou muita poeira. Então o que ela pensou? Bom, Benjamin tá dormindo, o que eu vou fazer? Vou fazer um faxinão na casa. E aí a Joana aproveitou, limpou toda a casa enquanto o filho estava dormindo, principalmente aí nesses primeiros dias do bebê. Ela aproveitou para faxinar toda a casa. Ai, Joana, puxa, Joana. A Luz, que é a sua vizinha, teve o Gabriel no mesmo dia. E ela sabe, lembra, a Luz é aquela mamãe que se preparou, estudou, né, para a maternidade. Ela sabe que o nenê dela vai dormir por 16, 20 horas por dia. Gente, vamos pensar, o dia tem 24 horas e o bebê dorme de 16 a 20 horas por dia. Ele dorme muito, isso lá no comecinho, tá? Depois isso vai mudando. Mas a Luz sabia que isso ia acontecer. E quando ela aprendeu lá, quando ela estudou sobre maternidade, ela aprendeu que ela precisava dormir na hora que o bebê descansava. Então, o bebê está dormindo, mamãe tem que descansar. Por quê? Porque se ela pensa que ela vai descansar à noite e que ela pode ficar super ativa de dia, eu tô contando para ela que não. Porque ele precisa acordar de madrugada. Então, se ela fizer um trabalho extenuante de dia e à noite ela tiver que ficar acordada porque o bebê vai precisar disso, ela não vai aguentar. Então, vamos pensar assim. Ah, não, desculpa, antes eu pus um outro slide. Então, ela precisa descansar. Então, slide da mamãe. Então, a mamãe descansada é uma mamãe feliz. Então, pensa comigo, imagina alguns dias depois. Vamos pensar como é que vai estar a Joana, aquela que aproveitou para faxinar a casa, e como é que vai estar a Luz, aquela que descansou na hora que o bebê estava dormindo. Como é que estão? A Joana está esgotada e a Luz está em paz. Então, dessa segunda historinha, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu a importância de saber quando descansar, tá? Então, não deixar só para madrugada para descansar, porque de madrugada você vai precisar acordar com o seu nenê. Então, no comecinho o nenê dorme muito, depois isso vai mudando, até muitas mães querem
instituir uma disciplina do sono logo no começo não dá para fazer tudo certinho, porque esse sono vai mudando aí nos primeiros dias, tá? Então, no comecinho eles dormem muito, tem que aproveitar aí para descansar. Cena 3. Vamos para outro teatrinho. Vamos lá. A Joana, assim que soube que estava grávida, o que ela fez? Montou o quarto do bebê. Vamos lá mostrar do quartinho do bebê. Gente, ela comprou tudo. Comprou berço, poltrona, comprou cômoda, alguns brinquedinhos, ela comprou até um puff. Montou todo o quartinho. Só pro berço, eu vou focar aqui só para dentro do berço. Ela comprou alguns rolinhos, sabe aqueles rolinhos que ficam assim em volta do berço, né? Os rolinhos ela gastou R$171. Ela comprou um travesseirinho por R$35. E para ficar bonitinho, ela comprou uns bichinhos de pelúcia. Sem contar com lençol, fronha, cobertinha, sem contar com berço, né? Só ali nesses detalhezinhos ela gastou quase R$400. Então eu coloquei uma fotinho logo depois, mostrando aí. Ela comprou ali os rolinhos, né? Uns naninhos, alguns bichinhos de pelúcia, enfim, ela gastou ali só com esses detalhezinhos do berço R$400. Mas ela ficou super feliz. E logo que ela chegou em casa, ela já pegou o celular para contar lá no grupo de mães sobre a compra que ela tinha feito. Toda feliz, ela abriu o grupo e aí a Luz estava escrevendo o que ela tinha aprendido no curso. A Luz falou assim: sabe, meninas, o que eu aprendi no curso de maternidade? Eu aprendi que no berço não pode ter nada, pelo risco de sufocar o bebê. Lá no curso, eles orientaram que no máximo uma cobertinha. E até ela aprendeu que tem uns saquinhos, gente, tem uns saquinhos, para quem não sabe, tem um saquinho de neném que é muito bonitinho. Você põe ele dentro de um saquinho, sabe? Uma cobertinha, né? Mas é um saquinho que vem até mais ou menos aqui. Ela descobriu esse saquinho lá numa loja. Mas ela aprendeu que no berço não pode ter nada. Então eu coloquei aí uma foto do berço. Por cima tem um mobile, né? Mas se vocês observarem lá no berço, é uma superfície plana, né? Bem retinho. E não tem nada ao redor, não tem aqueles rolinhos, não tem travesseiro, não tem bichinho de pelúcia, não tem nada. Então hoje a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria é: não tenha nada dentro do berço pelo risco de sufocar o bebê, tá? Eu vou aproveitar e comentar com vocês, para quem tá chegando agora, essa daqui é a Melissa. A Melissa é a boneca da Letícia, minha sobrinha. A Lelê me emprestou a Melissa pra gente dublar algumas coisas nos meus vídeos, aqui nas lives. Então a Melissa me ajuda bastante. Vamos imaginar, vou precisar da sua ajuda só para me dizer se tá dando para enxergar. Então a Melissa tá deitadinha lá no berço. E o que eu vou fazer? Na hora que eu vou cobrir o meu bebê, pelo risco da mantinha também subir, o ideal é eu colocar essa mantinha só aqui embaixo e, se puder, colocar o bracinho segurando a mantinha, tá? Então, para vocês visualizarem melhor, né? Ela vai ficar assim, a criança. Coloca uma roupinha confortável para dormir e no máximo uma cobertinha assim por cima, tá? Para não ter o risco dessa mantinha sufocar o bebê, tá bom? Então lembrando ali aquela superfície plana e nada ao redor do bebê. E a Luz comentou assim com o grupo, né? Que ela estava pensando em adiar a compra do berço. Sabe por quê? Porque ela aprendeu que nos 3 primeiros meses o bebê precisa de uma atenção
muito especial e que muitos pais preferem deixar o bebê ao lado da cama. Então ela pensou, será que não é melhor eu comprar um bercinho pequenininho e colocar ao lado da minha cama, ao invés de gastar esse dinheiro agora com um berço, né? Para quem tem uma situação financeira ali que está ali contando as moedinhas, né? Será que vale a pena gastar o dinheiro com berço e acabar não usando o berço? Algumas pessoas têm condições de montar um quarto do bebê, colocar uma cama ao lado, né? Mas outras não. Ou tem outras que realmente optam pelo bercinho ao lado, né? Então a Luz falou que vou esperar, vou conversar com meu marido para ver o que a gente pode fazer, né? Então eu coloquei uma foto aí para vocês verem, um bercinho ao lado da cama. Então tem gente que prefere comprar um bercinho, tem uns bercinhos que acoplam na cama do casal, tem um no Shopee que eu vi que isola o bebê na cama, tem uns bercinhos novos aí que eles chamam de co-sleep aí, né? Mas eu já vou aproveitar esse momento aqui para falar o quê? Muitos pais pensam assim, bom, já que o bebê precisa dessa atenção, eu vou deixá-lo dormindo na minha cama. Não pode. Por quê? Porque a mamãe e o papai, eles podem estar muito cansados e, gente, isso é documentado, não é uma suposição, tá? Muitas crianças morrem sufocadas pelo pai e pela mãe, tá? Eles, nessa idade, né, eles não têm esse reflexo de se defender, né? Então é documentado que realmente crianças morrem sufocadas pelos pais, tá? Ou pelos irmãos, tem gente que põe para dormir com os irmãos, tá? Então eu já aproveitei esse momento aqui para citar isso. Não pode ter cama compartilhada nesse momento de vida, tá? Então tem que ser um bercinho ao lado, nesse comecinho de vida, tá? E aproveito aqui para citar, né, a morte súbita, aquela morte que, né, o bebê dorme bem e falece à noite, né? A morte súbita é a principal causa de morte até 1 ano, tá? Então tomar muito cuidado com isso. E aproveitei também esta foto que o papai tá pondo a criança de bruços. Ainda não se sabe justificar o porquê, mas a maioria das crianças que morrem por morte súbita, elas estavam nessa posição de bruços. Então a forma mais correta de colocar o nenê é de barriga para cima. Não é nem de ladinho, tá bom, gente? É de barriga para cima. Muitas mães pensam, puxa, mas se ela golfar, desculpa, ela vai engasgar. Não, gente, a cabeça do nenê, ela é muito mais pesada do que o resto, tá? E aí eles geralmente viram a cabecinha nesse momento, tá? Então hoje orienta-se colocar o nenê de barriga para cima no berço. Até vai ser a próxima foto. Né? Repetindo, né? A foto do bercinho ali à direita. Então tá o bebê, o menininho já tá um pouquinho maior, né? Ele tá de barriga para cima, tá? Então, resumindo agora a nossa terceira historinha, o que a gente aprendeu hoje, né? Que a gente tem que zelar pelo sono do bebê. Então, primeiro pensar ali, será que eu compro o berço agora, deixo o berço para daqui 3 meses e gasto esse meu dinheiro agora com esse co-sleeping, né? Com esse bercinho ao lado da cama? Será que eu preciso mesmo gastar tanto dinheiro com esse monte de coisa aí que eu mostro aí a Joana, né? A Joana comprou ali o travesseirinho, as cobertinhas, enfim, um monte de coisa que no fim hoje a gente, seguindo a orientação, né? A gente tá dizendo para as mães, não tem nada dentro do berço, né? Então, aprendemos sobre berço, co-sleeping, essas coisinhas dentro do berço, o risco da cama compartilhada e a posição no sono, que a melhor é de barriga para cima. Vamos seguindo. Vamos para a cena 4. Tá aparecendo aquele bebê lindo? Já apareceu? Tá. A Joana, sempre a Joana, puxa vida.
A Joana, ela sempre dá peito quando o Benjamin chora. Então, o Benjamin chora, ela dá peito. Benjamin chora, ela dá peito. E agora ela tá começando a perceber que, puxa vida, nem sempre tá resolvendo. Hoje ela dá peito e ele já não tá mais parando de chorar. Ela começou a ficar preocupada. Então, eu coloquei aqui uma cena muito bonita, a mamãe, né, dando de mamar. Mas a Joana, ela acaba dando de mamar, não dando de mamar, né? O bebê chora, ela dá o peito. O bebê chora, ela dá o peito. A Joana um dia foi ao parque, porque ela sabe que o bebê precisa tomar solzinho, né? Então foi lá bem de manhãzinha, no horário que não tem ninguém no parque, foi tomar o solzinho do dia, né? E ela encontrou a Luz. Lembra a Luz, a vizinha, né? A Luz que tem o Gabriel. E aí, num certo momento, o Gabriel começou a chorar. E a Joana observou que a Luz foi ali, mexeu dali, mexeu daqui, super tranquila. E o Gabriel parou de chorar. Era xixi. Daí a Luz arregalou o olho. Arregalou a sobrancelha, eu coloquei, né? Nossa, mas em pouco tempo a Luz ficou super calma, foi lá, olhou, resolveu e o bebê ficou tranquilo. E ela falou, nossa, mas como é que você consegue isso, Luz? Como é que você consegue ficar tranquila com o seu bebê chorando? Ela falou, sabe o que foi? Eu passei lá no Doutora Soraya e a Doutora Soraya me deu uma listinha de coisas que eu tenho que descartar quando o bebê começa a chorar. Então ela já se sente segura, porque ela sabe de coisas que ela pode pensar na hora que o bebê começa a chorar. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Um xixi, um cocô, o bebê tá com fome, uma etiqueta, gente. Se o bebê tiver com uma etiqueta chata da roupa, o que ele vai fazer? Ele não tem como falar, mãe, tem uma etiqueta aqui em mim. Ele vai chorar. Calor, frio, né? As mamães pensam que os bebês têm mais frio do que a gente e os bebês não têm mais frio do que a gente. Então, no máximo, talvez uma roupinha a mais, mas não precisa. O bebê sente tanto calor ou frio quanto a gente. Uma vontade de arrotar ou uma necessidade de golfar, enfim. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Mas o que eu quero destacar aqui, né? Muitas mães, elas, na hora que o bebê começa a chorar, elas põem o peito e o bebê continua chorando. E aí, qual é o pensamento da mãe? Meu leite não sustenta. Porque eu dou o peito e ele chora. E eu dou o peito e ele chora. Então, meu leite está fraco. Ele já não está mais conseguindo ficar só com o peito. Mas pensa só. Se o bebê está com cocô na fralda e eu der o peito, o que ele vai fazer? Ele vai chorar. Se o bebê tiver com a etiqueta, com aquela roupa irritando, aquelas roupas que tem aquele desenho aqui, ó, e fica grudado aqui no peito, sabe? Aqueles desenhos pesados. Se aquilo estiver irritando ele vai chorar. E eu dou o peito e ele vai continuar chorando. Se tiver calor, se tiver frio, se tiver barulho, se tiver aquela situação difícil na casa, ele vai chorar. E não é fome, então não adianta dar o peito. E aí as mães acabam pensando, puxa, meu leite não está sustentando. Não é isso. Então a gente primeiro precisa investigar tudo para tirar essa conclusão, tá? E depois eu comento no curso sobre a questão do peso, né? Bom, e a Luz aprendeu também que uma criança saudável, ela chora de 2 a 3 horas por dia. Então, por dia, um bebê saudável, ele pode chorar de 2 a 3 horas. Então, nessa quarta historinha, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a gente pode pensar numa listinha de coisas para a gente se sentir segura. Então, na hora que eu me sinto segura, pensando ali, será que é isso e aquilo? Eu fico calma. E na hora que eu fico calma, o bebê também se tranquiliza.
Quando a mamãe está estressada, bebê e mamãe são, a gente fala que é um ser único. Na homeopatia, a gente trata bebê e mamãe juntos até parar de amamentar, porque eles estão muito ligados. Então, se a mamãe está muito estressada, o bebê vai ficar estressado. Se a mamãe está muito ansiosa, o bebê vai chorar só pela ansiedade da mãe. Então, na hora que eu estou mais tranquila, sabendo o que pode estar acontecendo, eu fico calma e o bebê fica calmo. E lembrar que é normal também chorar, tá, gente? Lógico, tornou-se um choro muito estridente, a mamãe sabe quando o choro tá diferente. Aí, lógico, sempre procurar o pediatra, tá? Vamos para a próxima cena, Du? Bom, eu poderia ficar aqui contando, gente, diversas experiências com vocês, né? Mas agora eu vou tentar ser um pouquinho mais sucinto nos meus exemplos. Sucinta. Vamos falar de amamentação. A Joana, ela decidiu por amamentar de horário. A Luz decidiu pela livre demanda. O que é livre demanda, Soraya? Quando o bebê chora, ela dá o peito. Chora, dá o peito, chora, dá o peito. A Luz falou, não, eu não quero ficar fazendo assim. Eu quero dar de 3 em 3 horas. Quem tá certo aqui? As duas. Quem escolhe essa forma de amamentar é a mamãe e o bebê, né? Porque tem bebê que não aguenta mamar de 3 em 3, acabar mamando de 2 em 2. Então essa escolha é da mamãe, tá? As duas estão certas. A única coisa que não pode acontecer é a mamãe que escolhe a livre demanda deixar passar muito tempo para amamentar. Então eu sempre conto um caso que eu passei lá na Santa Casa, que foi também muito marcante na minha vida. Quando eu trabalhava em ambulatório, né, e no pronto-socorro principalmente, quando a mãe chegava com o bebê no pacotinho, né, vem todo enroladinho, eu ficava tensa. Eu falava, abre o bebê para eu ver, abre esse monte de cobertinha para eu ver como é que tá o bebê, né? Sempre gostei de ver o bebê logo. E eu lembro que esse dia, graças a Deus, antes mesmo de eu deixar a mamãe entrar no consultório, eu já pedi para ver o bebê na porta da sala. Deixa eu ver o bebê. Aí ela foi abrindo a cobertinha e falou assim, ai doutora, com aquela cara de paz, né? Ai doutora, ele tá dormindo desde ontem. Gente, já era o final da manhã. E eu pensei, meu Deus do céu, essa criança não mama desde ontem à noite, porque se ele tá dormindo, ele não mama desde ontem à noite. E era muito pequenininho. Na hora eu falei, meu Deus, sabe o que tá acontecendo? Eu vou explicar pra vocês entenderem meu desespero. O neném não mamou, o açúcar do sangue baixou, e aí ele já não tinha, na verdade, força para chorar, para pedir para mamar. Então, o que a mãe estava pensando que ele estava descansando, na verdade, ele não estava tendo força para chorar. Então, na hora que ela me contou essa história, eu virei para ela e falei assim, vem comigo. E peguei essa criança e saí correndo, gente. Eu não sei se vocês conhecem a Santa Casa. Essa cena foi na Santa Casa aqui de São Paulo. A Santa Casa, ela tem um ambulatório numa rua e o pronto-socorro é na rua de cima. É uma quadra gigante. Para mim foi gigante, né? Aquela hora foi gigante. Por baixo do hospital tem vários corredores, né? Então eu entrei lá em um dos corredores e falei para a mãe, me segue. E a gente correu pronto-socorro. Por quê? Porque quando baixa muito esse açúcar, o bebê pode convulsionar. E realmente foi isso que aconteceu, mas enfim, esse nenê foi atendido prontamente. Então ele chegou na hora certa, né? Na hora certa ali no ambulatório. E por que eu tô contando essa história tão horrível, né? Porque eu preciso que as mães saibam disso. As que escolhem por livre demanda, elas precisam entender que é assim, na hora que o bebê chama. Mas se ele passar ali de 3 a 4 horas sem mamar, tem que acordar o bebê. Ai, Soraya, mas ele tá dormindo bem gostoso. E se não for só dormir?
E se for o açúcar já baixando e na verdade ele não tá dormindo, ele tá molinho. Então precisa acordar, tá, gente? Nesses primeiros dias de vida não pode passar de 3 a 4 horas aí sem mamar, inclusive na madrugada. Não, vamos entrar agora no próximo. Almofada para amamentação. E é isso, eu compro almofada ou não compro almofada? E eu vou te dizer, você que vai decidir. A almofada é muito individual. Tem mães que falam, nossa, foi ótimo. Eu acho que a almofada ajuda, Soraya, porque eu acho que ficar segurando o bebê dá dor no braço. Mas tem mãe que fala, ai, Soraya, não, eu amamento ele lá na sala, eu amamento ele na cama, eu amamento ele, enfim, na cadeira da sala de jantar. Não vou ficar pegando a almofada. Então, antes de comprar, pensa nisso, gente. Será que eu realmente vou precisar dessa almofada? E no próximo, será que eu preciso mesmo de uma poltrona? A poltrona é bem individual, viu, a questão. Tem mães que falam assim, ai, Soraya, se eu for de mamar toda vez na poltrona, eu fico longe da minha família. A mãe se sente isolada, porque a poltrona fica lá no quarto. E ela fala, ai, no fim eu fico sozinha sempre. Então eu prefiro amamentar na sala. Tem gente que fala, ai, a minha casa é muito grande, até eu chegar lá na poltrona, ai, demora demais. Então acaba gastando aí, quanto custa uma poltrona, gente? R$1.000, R$2.000. Acaba gastando dinheiro com a poltrona e não usa. Até coloquei aqui, né, então, mas tem gente que gosta, né, eu prefiro ficar lá no quartinho, é gostoso, eu curto meu filho. Então você vê que isso é uma opinião bem individual, tá? Então, antes de comprar, pensa, conversa com seu marido, com a sua companheira e decide antes de comprar por impulso, né? E se for comprar, observar que o encosto da poltrona ele tem que ser alto, tá? Não pode ser que nem essa minha cadeira aqui que é baixa, ele tem que sustentar todas as costas e a cabeça da mãe, tá? E o braço, né? Ter braço na poltrona, tá? Uma mãe poder apoiar. Eu tenho pacientes e eu já vi até nas redes sociais algumas mães falando do Eu Próximo, tá? Que muitas mães amamentam em cadeira de praia, tá? Então ao invés de comprar poltrona lá por R$2.000, elas compram uma cadeira ali por R$100. Só o detalhe da cadeira de praia tem que ter o encosto alto, tá? E por que a cadeira de praia? Elas falam porque é leve, dá para levar para onde quiser. Então, você vai amamentar na sala, carrega a cadeira, você vai amamentar no quarto, carrega a cadeira. E essa cadeira é alta, né? Nas costas tem o braço, então ela atende bem ali. Lógico que acaba pondo uma almofadinha para ajudar. Mas tem gente que opta pela cadeira de praia. Bolsa de maternidade, outra grande novela, né? A bolsa de maternidade, geralmente quando você compra, vem um kit. Bolsa grande, bolsa intermediária e uma térmica. E o que as mães me trazem no consultório? Ai, doutora, gastei dinheiro. Porque eu nunca vou usar aquela bolsa grande. E muito menos a pequena. Eu acabo usando só a intermediária. Gente, eu acho que isso beira os 98% das mães. Para falar a verdade, eu acho que eu nunca ouvi alguma mãe falando que usou as 3 bolsas. Então, para pensar, será que vale a pena gastar o dinheiro com tanta bolsa, né? E depois não usar? Então, estudar essa ideia antes de comprar, tá bom? A maioria fala, eu ponho numa bolsa só, eu ponho tudo. Porque você precisa sempre sair com mais do que uma muda de roupa, né? O ideal é sempre, no mínimo, 3 roupinhas toda vez que for sair. E um tantão de fralda, porque sempre acontece alguma coisa, né? No caminho. E aí põe tudo numa bolsa só e leva. É mais fácil de carregar, né? Porque carrega nenê, carrega a bolsa, carrega bebê conforto, né? O transporte ali do carro, então é muita coisa para levar, tá bom? Vamos para a próxima do fraldinha. Fralda de RN, gente. Não gastem dinheiro com fralda de recém-nascido. Por quê, Soraya? Porque às vezes o neném nasce grande e acaba usando a fralda de recém-nascido uma semana, entendeu? Eles crescem rápido nessa fase, né?
O ganho de crescimento de peso é muito elevado nessa fase. Então, se tiver chá de bebê, pedir fraldas maiores, não peçam de RN. Ou se for comprar, compra só um pacotinho, né? Para sobrevivência ali da primeira semana. Porque tem nenê que nasce e nunca nem usa a fralda de RN, tá? Então não gastem dinheiro com a fralda de RN. Engasgo foi uma coisa que trouxeram bastante no questionário, e eu particularmente tenho bastante medo, então eu quis trazer aqui, vou trazer aqui uma história pessoal, né? Eu tava até conversando com a minha irmã um dia desses, e ela nem se lembra, mas foi bem marcante na minha vida uma vez. O meu sobrinho estava no colo da minha irmã e ele começou a engasgar. E eu vi que aquele engasgo não era um engasguinho, era um engasgão. Então na hora eu peguei o bebê no colo, né? E já desengasguei o nenê. Né? Eu lembro da garganta dele, já estava bem dilatada assim, porque começa a salivar bastante, a garganta dilata. Então, num primeiro momento eu fui médica, né? Mas num segundo momento eu fui tia. Gente, eu tremia demais. Nunca esqueço daquela cena. E por que eu tô falando isso? Porque a mãe precisa estar preparada para esse momento. Então, no próximo slide, o que as mamães costumam fazer? Vem a Melissa aqui para me ajudar, Melissa. As mamães, na hora que o bebê tá engasgado, elas fazem assim, gente. Começa a balançar o bebê em pé. Começa a balançar, eu acho que elas pensam que com a gravidade o que está engasgando vai descer. Não sei, na verdade, o que elas pensam. Algumas levantam o bracinho, né? E assopra o rostinho do nenê para o nenê voltar. Isso não adianta, tá? Então a gente tem que ter o reflexo de pôr o bebê de bruços, cabecinha para baixo, inclinado para baixo, e ajudar para esse bebê desengasgar, tá? Então não é deixando o bebê em pé que a gente vai ajudar, é de bruços, de barriga para baixo, cabecinha inclinada para baixo, tá bom? Bom, gente, eu poderia ficar aqui horas trazendo vários exemplos para vocês, mas a gente não tem, né, tanto tempo assim. Já estamos aqui com mais de 1 hora de aula, né? Então eu vou fazer um resumo do que a gente conversou nessa 1 hora aqui de aula, né? A gente conversou que eu citei o parto normal e o cesárea lá no começo, mas eu pedi para vocês pensarem, né? Na hora que decidir o parto, eu tenho que decidir olhando os prós e contra do parto natural, do parto normal e do parto cesariano, tá? Então, estudem, pensem bem. E aí, quando decidirem, decidam com consciência. Falamos sobre dormir junto com o bebê. Então, naqueles primeiros dias que o bebê dorme bastante, não ficar limpando a casa, não ficar se desgastando. Aproveita para descansar, porque o bebê vai acordar de madrugada e você vai precisar estar acordado. Tem que se cuidar para poder cuidar, né? Coisinhas do berço. Como é que chama lá? Que eu falei, as almofadinhas ali, os rolinhos do berço. Não precisa comprar rolinho do berço, não precisa comprar travesseirinho, não precisa comprar bichinho de pelúcia. Vai ficar bonitinho? Vai. Mas tem o risco de sufocar o bebê. Então, o ideal é não tenha nada na superfície do berço. E preciso gastar o dinheiro com berço agora? Será que eu não posso economizar esse dinheiro e comprar um bercinho pequenininho para deixar ali do lado da minha cama e daqui 3 meses eu pensar melhor, né, sobre essa aquisição? A cobertinho, saquinho de dormir, né? Lembrar sempre dessa possibilidade. Comentei da morte súbita. Não colocar o bebê deitado de bruços. Então a gente falou ali sobre a posição do bebê para dormir, qual é a melhor. Lembra aquela cena que o menininho tá de blusinha vermelha, né? De barriga para cima, o melhor jeito de ficar. Falei que a gente pode ter uma listinha de coisas. Ah, o bebê tá chorando?
Não dê o peito toda hora. Vamos parar para pensar o que pode estar acontecendo. Pensa ali, eu trouxe alguns exemplos para a gente já ir pensando o que pode estar acontecendo com o meu bebê. Se for uma etiqueta, não adianta eu dar o peito, porque a etiqueta vai continuar incomodando. Então não esquecer dessa questão da roupa, tá, gente? Algumas roupinhas que são muito bonitinhas acabam incomodando. O melhor são as roupinhas mais gostosinhas, tá? Mais molinhas. Conversamos sobre a amamentação. Tem mamães que escolhem dar de hora em hora, tem mamães que escolhem a livre demanda, mas as duas estão certas. A única coisa que não pode é deixar mais do que 3 horas o bebê sem mamar. Então passou ali de 3 a 4 horas no máximo, quem escolheu a livre demanda precisa acordar o bebê e amamentar. Falamos da almofada, que isso é individual, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, a mesma coisa da poltrona, tem gente que não quer ficar isolado lá no quarto. A bolsa, então tem gente que prefere comprar as 3 bolsas, tem gente que prefere comprar uma só. Eu deixo a dica de uma só, porque a maioria das mães me falam que só usam uma. Calor e frio, não esqueçam que bebês não tem muito mais calor nem muito mais frio que a gente. E isso é muito comum de acontecer, pôr muita roupa no bebê, o bebê começa a suar e aí ele chora porque ele tá com calor, tá? Lembrar lá que bebê saudável chora de 2 a 3 horas por dia, não esquece desse detalhe. Fraldinhas de recém-nascido, então não compre em excesso para não gastar dinheiro, porque eles vão usar pouco. E o engasgo, não ficar fazendo, né, que nem eu falei ali com a Melissa, de ficar sacudindo o bebê em pé, tem que ser de barriga para baixo. Bastante coisa, né? A gente conversou por 1 hora aqui sobre diversos exemplos. Eu tentei trazer aí ao máximo de coisas que as mamães me falaram ali no questionário, né? E agora, depois de tudo que a gente conversou, você tem 3 escolhas. Escolha número 1. Finge que nunca assistiu essa aula e continua fazendo tudo que você vinha fazendo até então. Escolha número 2. Entre no YouTube e assista muito conteúdo, tem muito conteúdo. Mas as mamães falam, nossa, como é muito desorganizado, eu acabo perdendo muito tempo com isso. Escolha número 3. Vem comigo nessa jornada, para eu te conduzir por um passo a passo. Um passo a passo baseado no que as mamães me trouxeram nesses 20 anos de experiência que eu tenho de consultório. Nesse curso que eu mesma elaborei, eu ensino as principais dúvidas que surgem aí no dia a dia da mamãe com o seu bebê. Esse curso, meninas e meninos, porque eu vi que tem meninos presentes lá quando responderam o questionário, né? Esse curso é gravado, ele é online, e aí você pode assistir de qualquer dispositivo. Então, se decidir, pode ser pelo celular, pelo tablet, espelhar na televisão, no computador, enfim, de qualquer dispositivo. Pode ser online, mas pode ser offline. Então, você pode baixar a aula e assistir num momento que você não tem internet. E esse curso que eu elaborei, ele é formado por 10 módulos. Esses módulos são formados por aulas curtas. Eu tentei fazer aulas curtas porque eu sei que a mamãe não tem muito tempo para assistir. Mas não deu para ser menos de 10 módulos. Por quê? Porque, gente, é muita coisa que eu preciso ensinar. Então não se assustem, são 10 módulos porque realmente é muita coisa que a gente tem para aprender sobre bebês. O que eu tentei fazer são aulas curtinhas, né? Então vou comentar um pouquinho aqui do curso com vocês, né? No primeiro módulo, eu expliquei, lá na aula, né? Eu explico como é que vai funcionar. Primeiro eu explico como é que funciona o curso, né? Me apresento, explico o curso. E aí eu oriento sobre a alimentação da mamãe. Então tem muitas mães que ficam pensando, puxa, será que eu preciso ter restrição alimentar na hora que eu tô grávida?
na hora que eu tô amamentando, então eu comento sobre isso. E eu dou uma pincelada ali sobre a homeopatia, porque a gente já pode começar a cuidar desse nenê, gente, desde antes mesmo de eu engravidar. Então na homeopatia a gente já começa a cuidar da mãe antes da concepção, e aí eu vou cuidando desse bebê durante a gestação toda, tá? Porque aí eu posso profilaticamente já estar cuidando da saúde do meu bebê antes mesmo dele nascer. É muito legal. E aí eu finalizo o primeiro módulo falando sobre aquele primeiro dia quando chega em casa. Lembra que eu falei? Então abre a porta de casa, tô eu, meu companheiro ou minha companheira, o bebê e mais ninguém. Ninguém da equipe para me ajudar. Então esse primeiro dia é muito impactante. Então eu comento sobre esse primeiro dia. Segundo módulo. Segundo módulo eu falo sobre preparando a casa para a chegada do bebê. Então, toda a família tem o sonho de montar o quartinho, né? Mas eu trago dicas para que esse quartinho seja, lógico, aconchegante, bonitinho, gostoso, mas que ele seja funcional, tá? Então não cometa ali o erro que a Joana cometeu, né? Compra o rolinho, compra o bichinho, compra diversas coisas e no fim não pode usar, tá? Então não só aconchegante, como também funcional para não desperdiçar com o que não vai usar. Terceiro módulo, rede de apoio. Gente, papai, acompanhantes são muito importantes, tá? Muitas mães são muito controladoras, tipo eu, querem fazer tudo, e aí elas acabam ficando desgastadas e irritadas. E o papai é papai, né? Ele não é um estranho, ele tem que estar participando, tá? Desse momento da vida do bebê. Isso é muito importante também para o bebê. Então, cuidado com esse controle. Eu sei que eu faço melhor que ele. Não, isso é o que você acha, porque ele também vai estar fazendo o melhor dele, tá? E além de não esquecer que é importante essa rede de apoio para você descansar, tá? Agora tem outra questão. De repente essa rede de apoio está em excesso. Tem um monte de gente em casa. E acaba afetando a privacidade da família. Então a gente precisa saber dosar ali, saber pedir e também saber respeitar essa privacidade. Quarto módulo, aleitamento. Gente, eu vou contar para vocês, a amamentação não é intuitivo. Eu trouxe um número aqui porque eu acho que esse número é muito importante. Só 38% das crianças são amamentadas até o 6º mês de vida. Eu coloquei ano, desculpa, é mês. Então, o que quer dizer isso? Que mais de 50% das crianças não mamam até 6 meses. E eu acho que se a mamãe estiver mais orientada, mais tempo ela vai amamentar. Então eu espero que com esse curso eu consiga ajudar a aumentar esse número de mamães que consigam amamentar até os 6 meses, tá? Quinto módulo, bebê, finalmente bebês. Então a gente já cuidou aqui da mamãe, já cuidou da casa, já cuidou da rede de apoio e aí finalmente a gente começa a falar do bebê. Então nesse módulo, gente, eu falo aí, ó, eu até trouxe uma listinha aqui. Arroto, golfo, banho, choro, cocô. Tem muita dúvida de isso aqui é um cocô normal, não é normal? Engasgar, frio, hipoglicemia, icterícia, moleira, o que o bebê enxerga, o que o bebê ouve, como é que limpa o ouvido, refluxo, umbigo, como é que eu cuido do umbigo, unha, xixi, enfim, gente, é uma lista gigante, né? Cólica, bom, um monte de coisa. Então, no quinto módulo a gente fala de bebê, é o módulo mais longo que tem. Sexto módulo, sono, uma queixa muito comum, né? Para o crescimento e para o desenvolvimento do bebê, o sono é muito importante, tá? E
para a saúde mental dos papais e das mamães também é muito importante. Então eu oriento ali como a gente pode facilitar esse momento e contribuir para o sono do bebê. 7º módulo, desenvolvimento. O que a gente precisa observar no desenvolvimento do bebê no dia a dia? Existem coisas que o pediatra tem que observar, tá? A gente não precisa ficar estressada pensando nessas coisas, mas a gente sim, são as mamães e os papais que estimulam os bebês, tá? Então a gente precisa saber como eu posso contribuir aí para essa formação, para o desenvolvimento do cérebro, né? 8º módulo, como transportar o bebê. Então, como é que eu coloco o bebê lá no transporte, no carro? Se eu quero ir no parque, como é que eu faço para levá-lo? Ou até mesmo dentro de casa, né? Eu posso carregar meu bebê comigo, né? Tem como chama? Não é o canguru, é o sling, obrigada. Então tem o sling, né? Então tem várias formas de transportar o bebê e nesse módulo eu converso sobre isso. 9º módulo, cuidados com o bebê. Então existem alguns cuidados que a gente tem que ter com o bebê para evitar acidentes. E eu trouxe aqui o maior exemplo, que é o tal do trocador, né? A mamãe tá ali trocando a fralda da Melissa e aí ela esquece de pegar o algodão com água. Ela esquece de pegar a fralda. O que ela faz? Ela deixa a Melissa ali no trocador e fala, é rapidinho, eu vou ali rapidinho e volto. Gente, não tem rapidinho. O bebê vai cair. Não, Soraya, ele tem 1 mês, ele nem se mexe, o bebê vai cair, gente. É sério que eu tô falando. Eu tô falando com consistência. São 20 anos de consultório. Por mais que você ache que o bebê não se mexa, ele vai se mexer bem nessa hora. A frase mais comum é rapidinho. Ou também no carro, né? Não põe o bebê no transporte e fala, mas era só até ali, a minha mãe mora pertinho. Então a gente precisa tomar cuidado com acidentes, tá? Outra coisa muito comum também é o bebê, ele não sustenta o pescoço, né? Nesses primeiros dias de vida. Então o pescocinho dele fica caidinho assim. E se eu não colocá-lo numa posição certinha, ele não consegue respirar, tá? Então eu oriento sobre essas coisas. Oriento também sobre passeio, né? Pode passear, precisa tomar banho de sol, posso deixar vir visita. E finalizo falando sobre fralda, como põe a fralda, comento sobre fralda de pano. Então, o 9º módulo é sobre cuidados. E finalmente o 10º módulo. No 10º módulo eu falo de mitos. E aí eu finalizo o curso falando sobre algumas crenças, sobre enfim, sobre os mitos, né? Deu? Tudo bem, Du? Mas não faz mal, eu vou falando, enquanto isso você me sinaliza. Então esses são os 10 módulos do curso, tá? Esse curso, ele vai estar disponível na Hotmart. Eu escolhi a Hotmart porque eu acho que é a plataforma que me dá mais segurança, tá? Então ele vai estar disponível na Hotmart e ele vai ser liberado a partir do dia 12 de dezembro, tá? Então dia 12 de dezembro esse curso já vai estar lá no ar. E como é que vai ser? Como é que vai funcionar, né? Desculpa. A cada semana eu vou liberar 2 módulos. Bônus! Soraya, você vai dar bônus? Eu vou fazer um bônus, uma aula sobre enxoval para vocês não gastarem dinheiro à toa, tá? Então tem muita coisa, principalmente com a rede social, gente. Nossa, só você começar a procurar bebê, chove de coisas na rede de propaganda de bebê, né? E tem muita coisa que a gente não precisa comprar, tá? Então eu trago essas dicas de o que realmente você vai precisar para o seu enxoval. Atualmente eu ofereço uma mentoria, deixa eu explicar primeiro, né? O que é essa mentoria? Eu tenho muitas mães que passam em consulta todo mês, né? No primeiro ano de vida a gente precisa passar todo mês em consulta com o pediatra, né? E essas mães começaram a me falar, Soraya, não dá para ficar esperando 1 mês, é muito tempo entre uma consulta e outra. São muitas dúvidas.
Então eu comecei a oferecer uma mentoria, que são 4 encontros, porque geralmente o maior desespero ali são os 2 primeiros meses, né? E essa mentoria funciona assim, são 4 encontros, cada um a cada 15 dias. E eu cobro por essa mentoria R$5.000. Só que esses R$5.000 são 4 encontros e cada um 2 horas por vez. De uma forma individualizada, eu esclareço aí as dúvidas dessas mamães. Então, como eu falei, né, algumas mães falam, nossa, não dá, né? Uma consulta a cada mês é muito distante uma consulta da outra e elas acabam me pedindo essa assessoria. Mas o que eu resolvi fazer? Eu condensei todas essas queixas que as mamães me trazem e montei esse curso online que eu estou oferecendo para você. E aí, dessa vez, para essa turma, esse curso ele vai custar 12 parcelas de R$116,17. Doutora, meu marido vai me matar se eu comprar esse curso. Eu já comprei um monte de curso. Você tá passando por isso? Então, o que eu falo para você? Primeiro, pede pro maridão assistir esse conteúdo. E aí eu tenho certeza que ele vai se dar conta da importância de estudar antes de que o bebê chegue, né? Como eu falei, a mamãe mais bem preparada, o papai mais bem preparado, vai ser uma maternidade mais calma, tá? Então eu tenho certeza que ele vai abraçar essa ideia. E outra, gente, R$116 por mês é o que vocês gastam na pizza, né? Então, economiza na pizza, emagrece e ganha conteúdo. À vista, esse curso custa R$1.164. E aí, se preferir parcelado, 12 de R$116,17. Nossa, apareceu uma vírgula a mais aqui na minha conta. Então, é 12 parcelas de R$116,17. Soraya, e se eu não conseguir o resultado que eu desejo com o seu curso? Eu te dou uma garantia de 30 dias. Você me manda um e-mail e em 30 dias, não 7 dias, hein? Eu te dou 30 dias. 30 dias eu te devolvo todo o seu dinheiro se você achar que esse curso não valeu a pena. Por quê eu faço isso? Porque eu sei que vai ter muito conteúdo. Gente, é muita coisa, tá? Então, se você não gostar, é simples, sem trabalho nenhum. Me manda um e-mail, Soraya, eu não gostei, e eu devolvo o seu dinheiro. Tá bom? Vamos mandar as mensagens. Então, estão oficialmente abertas as inscrições para o curso Manual para Mamães de Primeira Viagem. Então, esse curso é online, pela Hotmart. Quem tiver interessado, clica aí no link, vai parar lá numa página em que eu explico. São 10 módulos. Esses módulos são divididos em aulas curtinhas, mas não teve como ser menos de 10 módulos, que é muita coisa para falar, tá bom? Ele vai estar lá na plataforma a partir do dia 12 de dezembro, tá? E eu vou liberando 2 módulos por semana, porque eu elaborei cronologicamente, tá? Então, 2 módulos numa segunda-feira, 2 módulos na outra segunda-feira e assim por diante. E se você não gostar do curso, eu tô te dando uma garantia de 30 dias. É só você me mandar um e-mail dizendo, Soraya, não gostei, que eu te devolvo o dinheiro. Muito obrigada, gente. Estou muito feliz por chegar nesse momento. Eu agradeço imensamente quem esteve comigo aqui ao vivo.